Namastê. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui ao vivo na frequência da Rádio Esotérica FM, que transmite pela internet, e a todos aqueles que estão nos acompanhando nos programas gravados no site da Levir, a loja esotérica virtual, e no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela grande audiência daqueles que têm acompanhado aqui o nosso programa, que tem por objetivo, desde que começou a ser transmitido em 9 de setembro de 2009, aquele fatídico 9/9 de 2009, quando nós iniciamos, ouvintes, as nossas transmissões, e já estamos nos aproximando aí dos 500 programas transmitidos. Agradecemos muito a sua audiência, o seu prestígio e aqueles que são associados da Levir, o seu patrocínio, que é muito importante para que a nossa mensagem continue, ouvintes, no ar e sempre expandindo aí o alcance da nossa mensagem. E estamos, ouvintes, fazendo com vocês um estudo dos capítulos do livro Fundamentos de Teosofia de C. Jina Rajadasa, esse grande teósofo, grande maçom, budista, ocultista, que viveu no século passado e que realmente contribuiu bastante para o entendimento da grande doutrina dos Mahatmas, a teosofia, principalmente com esse seu livro, que é um opúsculo que realmente facilita muito o entendimento daqueles que estão buscando se iniciar nesse conhecimento teosófico, um conhecimento, obviamente, muito antigo, muito profundo, que tem coisas simples que qualquer pessoa pode compreender, mas também tem temas muito profundos que até, como disse a doutora Anne Besant, no oceano da teosofia há realmente baixios onde uma criança pode brincar e há profundidades, há certas regiões abissais desse oceano da teosofia em que até mesmo um gigante tem que ser um experiente nadador. E no dia de hoje, ouvintes, nós chegamos a um capítulo que fala realmente de um tema muito bonito. O 12º capítulo do livro de Jina Rajadasa vai nos falar sobre a beleza, uma mensagem da natureza. Então começa aqui Jina Rajadasa. Quando usamos a palavra verdade, queremos nos referir a um conhecimento do universo, em todas as suas corporificações, as visíveis e as invisíveis. Essas corporificações, quando refletidas na nossa consciência, fazem surgir o sentido de lei. Mas cada lei concernente ao universo está inserida na sua textura mais interna. As leis que nossas mentes formulam existem porque o universo é o que é, não importando se existimos ou não para descobri-las. A verdade, na realidade, não é o resultado das descobertas dos buscadores da verdade. A verdade é porque o universo é. Essa verdade somos nós mesmos, pois o ser humano, que é uma parte infinitesimal do todo, é, apesar disso, e de forma misteriosa, ele próprio esse todo. Além disso, cada verdade que diz respeito ao todo pode ser encontrada de uma maneira que parece incrível em cada fração do todo. Ouvintes, aqui o Jina Rajadasa formulando algo que
nos dias de hoje nós já temos até uma palavra para descrever esse pensamento, que é a visão holográfica do universo, ouvintes. Então, quando não só Ginarajadasa, mas muitos pensadores falam do ser humano como manifestação do todo, né? Aquilo que o próprio Hermes Trismegisto colocou, de que assim como embaixo, ouvintes, é em cima, nas suas correspondências, aplicando esta lei que há milhares de anos foi trazida pelo grande instrutor do mundo, que posteriormente viria a se transformar no ser mais desenvolvido da nossa humanidade, pois a mesma alma, ouvintes, que pronunciou as leis herméticas, o Teut ou Thoth egípcio, era a mesma alma, o mesmo espírito que finalmente atingiu a 8ª grande iniciação, que veio a se transformar naquele que nós conhecemos como o Buda. Mas o princípio que está em jogo aqui, ouvintes, é o princípio do universo holográfico, ou seja, de que a parte reflete, na verdade, um todo, de que se nós observarmos um ser humano que é o microcosmos, nós podemos deduzir dele o próprio funcionamento do sistema solar ou do universo. E dentro desse aspecto, ouvintes, existe a ordem das coisas, que nós chamamos de leis, mas as leis, ouvintes, na verdade são reflexo da própria natureza cósmica, né? Tanto é que o ser humano praticamente não tem como, ouvintes, criar nada nesse universo. A única coisa que o ser humano pode fazer é sintonizar com o universo e cooperar, ou o que é pior, né, e muitas pessoas assim o fazem, atrapalhar o desenvolvimento do universo. Pois, como bem disse Ginarajadasa e outros autores teosóficos disseram isso em outros livros, Deus tem um plano para o seu universo, para esse sistema solar. E esse plano, se chama evolução. Então, a natureza holográfica do universo, que permite, ouvintes, que cada parte tenha em si elementos, né, de correspondência com o todo, é o que faz com que nós entendamos realmente esse grande princípio, o verdadeiro e único dogma que existe na teosofia, que é a unidade de toda a vida. Então Ginarajadasa prossegue: por isso, as verdades sobre Deus, a natureza e a ascensão do ser humano à divindade existem no próprio homem. Os tesouros de sabedoria, amor e beleza do todo existem nos recessos mais íntimos da alma humana. Basta o homem buscar corretamente para achar toda a verdade. E há duas maneiras possíveis de descobrir a verdade: usando aquilo que os hindus chamam de manas, ou a mente, ou usando buddhi, que nós traduzimos aqui no Ocidente como intuição. No estágio atual da evolução, o processo de descobrir a verdade através de buddhi, da intuição, sem a ajuda de manas, a mente, é possível apenas para alguns poucos. Por isso, podemos praticamente omitir buddhi no nosso exame dos meios de chegar-se à verdade. Mas a mente já foi bem desenvolvida pelos
pelas almas avançadas de nossa humanidade e nos tem servido bem para descobrir a verdade. Os modos de descoberta são a matemática, a ciência e a filosofia. Esses ramos, ouvintes, e hoje ainda mais especificamente todos os filamentos que acabam surgindo na tecnologia, né? A ciência hoje é praticamente a verdadeira religião do ser humano, porque está no seu cotidiano, está na lide, tanto nas residências quanto nos escritórios, nos locais de trabalho. Tudo hoje em dia, ouvintes, é baseado na ciência. E a ciência é a filha dileta da mente. E a outra forma que Jinarajadasa nos coloca que poderia dar acesso à verdade, ela é algo, ouvintes, que ainda está latente no ser humano. Ele não entra aqui em detalhes, mas nós podemos comentar. E seria exatamente o corpo búdico ou o veículo de intuição que existe no ser humano apenas como um princípio, ou seja, como uma possibilidade enquanto uma potência. Justamente as 7 grandes civilizações que anteriormente na teosofia e em outras tradições eram chamadas de raças humanas. Cada uma das raças ou civilizações humanas existiu, existe e virá a existir para desenvolver um desses aspectos. Então, as primeiras civilizações que já se perderam nas brumas das noites, dos tempos desse nosso planeta, desenvolveram os aspectos materiais, energéticos, até que o homem físico, né, fosse realmente constituído, fosse corporificado na Lemúria. Primeiro como gigante disforme, porque a vida, ouvintes, que há nesse planeta não nasceu aqui. Ela é proveniente de outro ecossistema, de outro planeta que era muito maior do que a Terra, que era exatamente a nossa Lua. A nossa Lua era o habitat de bilhões e bilhões de seres, e nós, seres humanos, éramos o reino animal, né? Nossas chispas divinas habitavam as formas dos animais no conjunto de mundos anteriores, cujo planeta central era a Lua. Mas finalmente ele atingiu a sua evolução, e então aquela finalização, ouvintes, foi irrecorrível, assim como o corpo do ser humano um dia morre, perece, a cadeia lunar chegou ao seu fim, e um grande desastre cósmico abalou definitivamente a Lua, um grande asteroide desses que passam muito próximos à Terra praticamente diariamente, né? Só que os cientistas, para não criarem alarde, não fazem muito noticiário disso, mas praticamente todos os dias ou todas as semanas, asteroides com muitos e muitos quilômetros passam a poucos milhares de distância da Terra, provindos do grande cinturão de asteroides no estertor do nosso sistema solar, atraídos pela gigantesca gravidade da nossa estrela. E então, ouvintes, a Terra recebeu o DNA, recebeu as plantas e recebeu também uma parte dos animais que viviam na cadeia lunar, mas o tipo
humano que se iniciou era praticamente como se fosse um gigante com mais de 10 metros de altura, muito diferente naturalmente do que a humanidade é hoje, e com o passar de milhões e milhões de anos se chegou até a conformação atual. Então, o primeiro homem que se parecia mais ou menos com o que nós somos hoje viveu na Lemúria, na região que hoje é a África, a Austrália, vindo em direção aqui à Oceania, ao Pacífico. Então, nesse continente da Lemúria que não existe mais, e que a Ilha de Páscoa seria a última das ilhotas, né? Onde estão lá os Moais, que representam exatamente aqueles gigantes da Lemúria que não existem mais. Mas isso é coisa, ouvintes, de cerca de 20 milhões de anos atrás, um tempo muito mais espaçado do que a nossa ciência pode imaginar. Mas há cerca de 2 milhões de anos atrás se formou aquilo que nós mencionamos sempre aqui no nosso programa, o tipo humano da Atlântida, né? Os Atlantes, que tinham cerca de 2 metros a 2,5 metros de altura, quando for descoberto algum remanescente, alguma ossada desses Atlantes, a história da arqueologia e da evolução do ser humano nesse planeta realmente vai ser totalmente modificada. Aliás, está faltando essa descoberta porque Madame Blavatsky disse justamente de que a teosofia seria confirmada, as suas teorias, pelas descobertas arqueológicas. Então, se os lêmures e as raças anteriores desenvolveram um aspecto físico, os Atlantes desenvolveram muitos dos aspectos emocionais que o ser humano possui. Aliás, não se atingiu realmente um aperfeiçoamento dessa emoção. E só há cerca de 1 milhão de anos atrás, ouvintes, a partir de um segmento dos Atlantes, é que foi começada, se deu início a nossa atual civilização, a civilização ariana, começando na região do Tibete, da Índia. A partir dali, ouvintes, a civilização mental que desenvolve o princípio manásico tem começado. E humanas, ouvintes, ou a mente, pois essa palavra de origem sânscrita, manas, é a origem do termo man, que no inglês é a própria palavra para homem, é a palavra que é a raiz para mente, para pensamento. Nós somos atualmente, ouvintes, muito caracterizados pelo aspecto mental. Então, aquilo que era apenas um princípio na época da Atlântida e da Lemúria, que era a mente, hoje vai se expressando na sua glória, e ainda por muitos e muitos milhares de anos a atual civilização vai atingir um nível mental, tecnológico altíssimo, até que aí sim uma nova civilização venha a aparecer, a surgir na humanidade para desenvolver o aspecto búdico. O búdico, ouvintes, que é que nós, seres humanos atual, não temos essa aura búdica. Nós temos corpo físico, temos uma aura etérica, temos que é energética, né, que envolve o corpo material, temos uma aura emocional, que é o corpo astral, e uma aura mental. Mas o objetivo que está diante, ouvintes, de cada ser humano é de possuir o corpo búdico. É exatamente
com esse objetivo que os mestres têm divulgado as doutrinas teosóficas, para que o ser humano se ponha a caminho de desenvolver essa nova consciência, ouvintes, porque aquilo que acontece em Manas, na nossa mente, é um pálido reflexo do brilho real da consciência que vem de Budi. Por isso que ele é, a própria palavra Budi quer dizer luz. Aquele que atinge o seu estado de brilho é chamado um Buda, ou seja, um ser iluminado. Quando nós percebemos qualquer coisa, ouvintes, se nós entendemos uma coisa com a nossa mente, na verdade, o que acontece é que a mente, ouvintes, que é muito diferente do búdico, a mente, na verdade, é quase que um instrumento cirúrgico, né? O grande símbolo da mente é a espada, ou a faca, ou a flecha que é disparada e atinge o objetivo, ou a espada, a adaga que corta, que secciona, pois a característica da mente é aquela de dividir, de seccionar e analisar as coisas em mínimos detalhes. É o que nós vemos hoje, justamente na tecnologia. Hoje nós temos pessoas especialistas nas coisas mais específicas, né? Médicos que uns só tratam dos ossos, um só trata do coração, o outro só trata do sistema nervoso, o outro só da parte endocrinológica. Há aqueles que são psicólogos, há na área da tecnologia aqueles que mexem com eletrônica, com software, com equipamentos. Então aquela visão, ouvintes, abrangente, ela realmente vai sendo deixada para trás. Nós temos cada vez mais técnicos especialistas. E Budi, ouvintes, é justamente o contrário dessa mente especializada. Tanto é que um dos grandes benefícios da iniciação na Grande Fraternidade Branca, aqueles que têm o merecimento kármico de poderem ser acompanhados por verdadeiros mestres de sabedoria, ouvintes, de receber a primeira grande iniciação na Fraternidade Branca por meio de 2 padrinhos, de 2 Mahatmas, 2 adeptos, que irão, ouvintes, devido à presença do seu próprio corpo búdico, juntamente com o discípulo, com o neófito, eles elevam, ouvintes, pela proximidade esse indivíduo e mais a energia do iniciador que faz a cerimônia, eles elevam a consciência do indivíduo até justamente o plano búdico. E o que acontece então, ouvintes? Aí, quando acontece a chamada primeira grande iniciação na Fraternidade Branca, se diz que esse indivíduo está realmente salvo. E salvo naquele aspecto que nós estávamos dizendo no nosso último programa. É a mesma coisa quando você salva um arquivo aí no seu computador, ele fica permanentemente gravado no disco rígido, no disquete, no pendrive ou em algum lugar na internet. Então, ouvintes, os mestres, ao elevar o indivíduo a essa consciência búdica, que é um sentimento, ouvintes, de profunda unidade com tudo e com todos, é um profundo sentimento de que todos os seres humanos estão enraizados na mesma natureza espiritual. Esse indivíduo, ouvintes, não vai mais se perder na sua evolução, porque o sentimento
o pensamento, a percepção que o plano búdico causa faz com que o indivíduo seja incapaz de se comportar como, infelizmente, as pessoas que têm apenas intelecto fazem. Porque a pessoa que está fixada apenas na mente, que vai cortando, que vai reduzindo as coisas em pequenos detalhes, ela não percebe, ouvintes, a totalidade da vida espiritual. Há até pessoas que são assim, que têm muito conhecimento técnico do esoterismo, da espiritualidade, das religiões, são teólogos, são filósofos, estudantes, professores, mas não têm aquele sentimento, ouvintes, búdico, que é o que distingue realmente, profundamente, um iluminado de uma pessoa que tem conhecimento. Ter conhecimento, ouvintes, não é ser sábio, né? A pessoa que tem conhecimentos, né, por mais erudita que ela seja, ela só tem na sua cabeça ideias que vieram de mentes alheias, enquanto que o iluminado sabe por si só, ele conhece diretamente e principalmente os aspectos espirituais, não porque ele estuda, mas porque ele, além de sentir, ele entende profundamente o princípio da unidade de toda a vida. Então, a primeira grande iniciação da Fraternidade Branca, e o Gina Rajadasa, que escreveu esse livro, era alguém que foi iniciado na grande fraternidade. Essa experiência, ouvintes, faz com que o indivíduo, em pouquíssimas encarnações, vença todos os obstáculos da evolução humana, porque ele está sendo amparado por pessoas que já têm essa energia. E, ouvintes, não há outra maneira de desenvolver o corpo búdico senão estar em contato com outras pessoas que tenham esse corpo búdico desenvolvido. E aqui no nosso planeta, apenas os Mahatmas, os mestres de sabedoria e os seus discípulos avançados aqui o têm. É por isso que nós realmente seguimos os mestres, os santos, todo religioso sabe disso. É preciso estar nos locais sagrados com as pessoas santas para receber não só conhecimento, instrução, mas para pegar, ouvintes, um pouco dessa energia e introjetar no nosso próprio sistema. E a mente, ouvintes, é, como disse Madame Blavatsky, a grande assassina do real. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a mente é aquela que, na verdade, impede o ser humano de entrar no reino de Deus, porque ela é aquela que é o lado de cá do abismo, ouvintes. Nós precisamos passar para o outro lado. Mas vamos continuar falando disso, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa de hoje. Muito grato pela audiência, pela atenção de todos que estão me ouvindo, que estão nos acompanhando aí pelos programas gravados. Vamos àquele nosso intervalo, convidando uma vez mais a vocês, venham se integrar nesse trabalho da Levir, da Esotérica FM, para que estas mensagens possam continuar, ouvintes, a serem transmitidas aqui ao vivo na nossa rádio e nos nossos canais de redes sociais, do nosso site da Levir, que está aí no ar com o seu patrocínio. Voltaremos já já. Esotérica FM, iluminando seu coração. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador,
associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Sim, amigos ouvintes, retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Uma vez mais, muito gratos pelo apoio, pelo patrocínio dos associados da Levir e também da audiência daqueles que nos acompanham ao vivo aqui de segunda a sexta-feira às 9 da noite, e de você que está nos acompanhando aí pelas gravações em todos os nossos canais aí disponíveis na internet. Muito grato aí pela sua audiência, e não deixem, ouvintes, de conhecer este maravilhoso livro Fundamentos de Teosofia, recentemente editado pela Editora Teosófica. Já sempre houve aí uma edição desse livro, Fundamentos de Teosofia, de Gina Rajadasa, pela Editora Pensamento. Eu acho que esse livro hoje não está mais lá em catálogo na Pensamento, mas nos sebos aí espalhados por todo o Brasil vocês ainda devem encontrá-lo à disposição, pois é um estudo muito bonito de se fazer, introduzindo temas seminais da teosofia. Vamos continuar aqui vendo algumas passagens aqui do livro de Gina Rajadasa, nesse 12º capítulo, que está falando sobre a beleza, uma mensagem da natureza. E Gina Rajadasa está falando sobre a grande ordem que se manifesta no universo como a lei, como a beleza. A esse respeito, ele também nos diz: entretanto, o que a mente tem revelado até agora é incompleto, porque ela tem omitido um aspecto da natureza,
A natureza como reveladora da beleza. Até que a natureza seja vista como reveladora não somente da lei, e sim também da beleza, nossa visão da verdade permanece apenas parcial. No 10º capítulo desse livro, em nosso estudo das leis da construção da matéria, vimos como a mente divina do Logos, do Verbo Criador, constrói de acordo com certos princípios fundamentais. Quando estudamos os elementos químicos, não somente percebemos uma sabedoria fascinante, como também podemos reagir maravilhados, admirando uma obra-prima em simetria e proporção. Quando tivermos diante de nossos olhos os diagramas que mostram em detalhe a construção de todos os elementos químicos da tabela periódica, esse senso de maravilha será tão poderoso como quando contemplamos um edifício perfeito, como o Partenon, na Grécia, ou o Taj Mahal, na Índia. Pois quando o Logos constrói, o faz em beleza, e toda a natureza é o seu artesanato. E nas próximas páginas desse capítulo 12º, que é relativamente curto, Jinaraj Adasa dá muitos exemplos de como nós podemos realmente compreender a manifestação da beleza principalmente nas formas da natureza, e também alguns artistas humanos também cuja consciência está em ressonância com a beleza cósmica, também conseguiram imprimir nas suas obras fundamentais. E o que ele disse aqui por último, ouvintes, de que Deus cria como se fizesse um artesanato, essa é uma declaração muito importante que nós podemos colocar ela numa perspectiva também humana, ouvintes. Cada um de nós, seres presentes nesse planeta, ouvintes, é, na verdade, um grande artesão. E a beleza, ouvintes, é realmente a pedra de toque para tudo que nós devemos construir. Na verdade, nós somos chamados, ouvintes, a construir nesse universo. Todos nós somos pedreiros, somos trabalhadores nesse grande templo de Deus que é esse sistema solar e esse planeta especificamente onde nós estamos agora. Já estivemos em outros planetas desse sistema solar, mas a onda de vida do nosso Logos planetário está fixada no planeta Terra, e assim o será nos próximos milhões de anos. Só quando ele lançar, quando Gaia, ou o Deus planetário, o Logos planetário, como diz a teosofia, lançar a sua atenção para outro planeta, que segundo a teosofia será o planeta Mercúrio, aquele que está mais próximo do Sol do que qualquer outro planeta. Só naquele instante, ouvintes, que é ainda muito lá na frente na nossa história, é que a vida vai começar a minguar para valer no planeta Terra. Realmente eu fico muito chateado de ver o sensacionalismo que se faz hoje em dia no mundo com relação a possíveis catástrofes, ao tal do aquecimento global e outros problemas aí que se dizem ecológicos, ouvintes, que realmente existem, principalmente com a poluição do meio ambiente, causada obviamente pela ação humana, mas
imaginar, ouvintes, de que o ser humano é que está causando realmente as mudanças climáticas nesse planeta é uma pretensão realmente quase que absurda. É praticamente como se nós não compreendêssemos, né, o que representa a massa de seres humanos, ou mesmo as nossas indústrias, as nossas atividades aqui na Terra, em relação ao conjunto dos processos, não só biológicos, mas principalmente energéticos, que ocorrem nesse planeta. Nós estamos na superfície do nosso planeta, numa pequena crosta, ouvintes, que não tem mais do que cerca de 40 quilômetros de espessura, né? É quase como se nós imaginássemos que se a Terra nós comparássemos a um grande bolo, né? A parte que nós ocupamos nesse planeta é como se fosse uma pequena casquinha de chocolate em volta daquilo que é a totalidade, que é o resto do planeta, que na sua maioria, ouvintes, é composto de uma matéria muito mais aquecida, uma matéria praticamente instável, que é o magma, que é o núcleo do nosso planeta, que é quente, que é metálico, está em movimento, e o nosso planeta é o que é, ouvintes, devido a esse núcleo planetário e dos movimentos internos que nele acontecem. Então, não chega nem a fração de 1% que nós fazemos nesse planeta. Se o planeta resolver realmente acabar com o ser humano, nós estaríamos realmente fritos, né? Agora, imaginar que nós é que estamos alterando o planeta é de uma pretensão muito grande. A gente pode sim estar sujando o ambiente onde nós vivemos, mas o livre-arbítrio humano, ouvintes, termina quando começa o livre-arbítrio de seres muito maiores. Jamais o ser humano terá condições de destruir realmente esse planeta, ou sequer de alterar os seus processos fundamentais. Há uma vida muito maior que habita esse planeta. Então, o verdadeiro artesanato que o ser humano precisa desenvolver, ouvintes, é em relação a nós mesmos. Cada indivíduo nesse planeta foi convocado, ouvintes, para ser um co-criador da natureza. Então, o Adão mitológico, ouvintes, que está lá na Bíblia, é cada um de nós. Cada um de nós foi expulso do paraíso porque nós comemos o fruto, ouvintes, da árvore da vida, da ciência, do conhecimento. Não foi alguém que se chamava Adão. Nós, cada um de nós aqui comemos esse fruto, e isso, ouvintes, não foi um pecado, mas sim foi, na verdade, algo que era absolutamente necessário para que houvesse o desenvolvimento do nosso ser. Potencialmente, ouvintes, cada um de nós é um ser cósmico, é um planeta, é potencialmente até uma estrela, e muito se espera de cada pontinho de luz que brilha no coração de cada ser humano. E nós estamos nesse processo. Se nós nos comparamos com os anjos ou com os arcanjos e com os mestres de sabedoria, nós estamos ainda muito atrasados. Agora, em relação aos outros reinos, ouvintes, nós estamos muito adiantados em relação aos animais, aos vegetais e mesmo até os minerais, ouvintes, nós estamos muito na frente. E no nosso sistema solar, ouvintes, nós estamos atrás apenas de um único planeta,
que é o planeta Vênus, que é o planeta que tem a humanidade mais avançada do sistema solar. Lá não existe mais a vida material, só existe a vida do ponto de vista etérico, astral e mental, e também dos corpos espirituais. E não por acaso, ouvintes, o planeta Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Ao invés de ser Mercúrio, que está justamente muito próximo do Sol, é Vênus, que tem uma atmosfera muito densa, uma atmosfera hiperquente, que chega, né, a temperatura em Vênus na superfície chega a ser por volta de 400 graus centígrados, o que seria suficiente para derreter a maior parte dos metais que nós usamos aqui na Terra. Mas a humanidade venusiana está, como nós dizemos na teosofia, uma ronda na frente da cadeia terrestre. Então, tudo aquilo que nós teremos que atingir, a cadeia venusiana já atingiu na nossa frente. E foi justamente por eles estarem na nossa frente que eles estenderam a mão, enviando para a Terra aqueles primeiros mestres que à época foram chamados de deuses, né? Porque não havia, obviamente, outra maneira de descrever esses seres que chegaram aqui para fundar a civilização, fundar as religiões, fundar a filosofia e principalmente fundar aqui a grande fraternidade dos mestres de sabedoria, que já está implantada nesse planeta há cerca de 6 milhões de anos, desde antes, né, ou dos primórdios da Atlântida, foi realmente implementado aqui um governo de sabedoria. Então, todos os grandes seres que fundaram as magníficas religiões de sabedoria nesse planeta eram e são discípulos dos mestres da fraternidade branca. E o que eles auxiliam realmente, ouvintes, do ser humano é fazer exatamente esse artesanato de que falou aqui Ginarajadasa. E a beleza, ouvintes, é realmente a pedra de toque. Ou como disse um cientista certa vez, quando ele resolvia um problema matemático ou científico, se ele observasse a solução e lhe parecesse bela, elegante, ele já de antemão sabia que ela estava certa se ela fosse verificada. E isso, ouvintes, também tem que ser uma das maneiras que nós podemos levar a nossa vida. Sempre que nós fizermos alguma coisa que embeleza o nosso ambiente, que embeleza principalmente o nosso ser, que evolui a nossa vibração para um nível mais alto, né? Quer seja em termos artísticos, quer seja em termos culturais, quer seja em termos espirituais, nós estaremos fazendo a coisa certa, ouvintes, sempre já poderemos ter certeza disso. Pois a beleza que nós vemos na natureza, ouvintes, que existiria, quer nós estivéssemos aqui ou não, não somos nós seres humanos que determinamos a dinâmica das plantas, dos animais, da vida, nos seus diversos reinos nesse planeta. Essa beleza que encanta os nossos sentidos provém, ouvintes, dos grandes projetos que estão na mente divina e que os grandes arcanjos e os grandes anjos penetram a mente de Deus diariamente. Na verdade, a consciência dos anjos, dos arcanjos está sintonizada com Deus dioturnamente. Eles pegam aqueles projetos de
tudo que há de acontecer nesse planeta, todas as formas animais, todos os tipos de plantas, toda a fauna, flora que nós vemos manifesta nesse planeta, está, ouvintes, vibrando na mente de Deus. Mas quem corporifica isso? Primeiro, no nível das ideias, dos projetos, são os anjos, os arcanjos, que são os emissários de Deus para a natureza. E eles fazem com que os espíritos da natureza, os elementais, que são os gnomos, os silfos, as ondinas, as fadas e tantos outros espíritos da natureza, que eles, ouvintes, trabalhem justamente os animais, as plantas, para implementar então essa beleza que está na mente de Deus, na beleza que nós vemos nas formas naturais. Assim como, ouvintes, quando um ser humano vai surgir nessa nossa terra, não imaginem que isso é apenas um problema químico, ouvintes, quando se une lá o espermatozoide com o óvulo feminino, que simplesmente aquela coisa acontece automaticamente. Não, ouvintes. Para que o ser humano se manifeste nesse corpo, é preciso a intervenção de seres angélicos. Então, as mulheres deveriam estar muito atentas, deveriam ser instruídas sobre isso. Quando a mulher está grávida, ela é o centro de atenção de não menos do que 3 grandes anjos. Anjos que trabalham no nível etérico, anjos que trabalham no nível astral e anjos que trabalham no nível mental, ouvintes, o nível que faz com que os próprios karmas do indivíduo venham até a matéria. E quando a pessoa é muito evoluída espiritualmente, ouvintes, como foi o caso do Senhor Buda, quando a sua mãe, Maia, ficou grávida, dizem que um grande sábio que vivia recolhido nas montanhas desceu daquelas montanhas e veio saudar a criança que havia nascido, que era o príncipe Siddhartha. E quando foi indagado por que ele, que vivia recluso da sociedade, veio das montanhas para cumprimentar e acariciar o corpinho daquela criança, ele disse: eu não poderia deixar de fazê-lo, pois ele está rodeado por milhares de anjos. E isso, ouvintes, é uma realidade. Vocês não podem imaginar, Os hindus dizem, fica difícil da gente acreditar que para cada ser humano existem 300 milhões de anjos. Eu mesmo não concordo muito com esse número, mas que é um número infinitamente maior de anjos que existem do que seres humanos. Isso é uma verdade. Quando a pessoa é evoluída espiritualmente, ela é acompanhada por muitos anjos. E mesmo aqueles que não têm tão grande desenvolvimento assim, ouvintes, mas pelo menos naquele período da gravidez, o indivíduo é acompanhado pelo menos pelos 3 grandes anjos desses planos. Mas, ouvintes, está faltando aquilo que Jesus chamou de o segundo nascimento, pois nós nascemos periodicamente aqui da matéria. Mas quando é que nós vamos nascer, ouvintes, do Espírito? Pois Jesus instruiu e os hebreus não compreenderam o que ele dizia. Jesus dizia que o homem precisava nascer novamente. E indagando a Jesus, os hebreus perguntavam: mas nós vamos entrar na barriga da nossa mãe
para nascer de novo, e Jesus muito, ficou realmente chateado porque imaginava que estava falando com pessoas que soubessem do que se tratava esse assunto. Porque uma coisa, ouvintes, é nascer na matéria. A outra é permitir que a criança divina, que nós podemos dizer muito sumariamente que é o princípio búdico que está latente no ser humano, búdico, ou poderíamos chamá-lo de Cristo, ele precisa vir, ouvintes, para a matéria também. E quem vai permitir isso, ouvintes, assim como simbolicamente Maria permitiu que o Filho de Deus nascesse no seu ventre, a nossa mente, ouvintes, que o nosso Manas, que começa com a mesma letra de Maria, quem vai permitir a chegada da intuição do búdico vai ser a nossa mente, se nós permitimos, ouvintes, que isso aconteça, enchendo a nossa cabeça de informações relativas à espiritualidade, que vão permitir que a nossa mente, ao invés de se fechar, que ela se abra para alguma coisa superior. Porque, infelizmente, ouvintes, a fase do desenvolvimento mental é aquela também que mais afasta o ser humano da espiritualidade. É preciso que a mente, que tem uma capacidade refletora, a mente é um grande espelho. Ela reflete tanto o que está aqui embaixo, e aqueles que são espiritualistas têm que aprender a volver esse espelho para o alto. E volver para o alto significa também, ouvintes, volver para dentro. Então, o espelho da mente precisa ser voltado para dentro, e quando nós nos achamos belos, ouvintes, que nós nos observamos num espelho, então o espelho da nossa mente precisa refletir a criança cósmica que está para nascer, que é a consciência búdica, e mais lá na frente também a consciência átmica. E só, ouvintes, com o auxílio de pessoas que já fizeram esse processo é que nós vamos chegar lá. Então nós precisamos vibrar para nos aproximar de pessoas, de informações, de livros como esse, ouvintes, que vão começar a nos pôr em sintonia com indivíduos, com organizações, com os verdadeiros mestres, os seus discípulos, da onde nós vamos conseguir, através do trabalho, do autoaperfeiçoamento, realmente nos embelezar, não, ouvintes, externamente, cosmeticamente, mas sim cosmologicamente, fazendo com que o brilho das estrelas, ouvintes, que já está implementado na nossa chispa divina, comece a irradiar pelo nosso ser, e que cada um de nós seja um iluminado para o benefício de toda a coletividade humana. Não especificamente, egoisticamente, para nós mesmos, mas para que nós estejamos a serviço do nosso semelhante, para fazer mais e mais pessoas avançarem. E a beleza, ouvintes, repetimos, é a pedra de toque disso, ouvintes. A beleza, a delicadeza, a harmonia das cores, das formas, sempre que há espiritualidade há isso. E sempre, ouvintes, que há feiura, que há desarmonia, discordância, onde infelizmente as coisas ou as pessoas são indelicadas, saibam, ouvintes, que nesses ambientes que são assim, nada realmente evolutivo acontece. Não se percam nunca nesse sentido. É preciso que a beleza prevaleça no mundo e em nós mesmos.
Então essa foi a mensagem do programa Lux Esotérica de hoje, ouvintes, baseado aí no que nos disse Gina Rajadasa, no seu livro Fundamentos de Teosofia. Então nós colocamos aqui ponto final em mais um programa, mas vou convidá-los a fazermos uma última vibração para arrematar, ouvintes, a obra da vibração do nosso programa de hoje. Vamos procurar compreender e internalizar o sentido dessas palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que a luz esotérica, a luz oculta, a chispa, a chama divina dentro do coração de vocês brilhe cada vez mais, não só aqui quando nós a evocamos no programa Lux Esotérica, mas sempre que vocês estiverem meditando, se sintonizando com a beleza dessa luz que está aí dentro do coração de todos vocês. Agradecemos muitíssimo uma vez mais a audiência e vamos deixá-los com a musicalidade da música da nova era aqui da Rádio Esotérica FM, com 5 canais de áudio e interatividade total com vocês, amigos e amigas, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. E por último, aqui de Osmar de Carvalho, transmitimos o nosso forte, nosso caloroso, fraternal abraço para a nossa audiência. Muito obrigado, ouvintes, por tudo. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, amigos e amigas ouvintes.